Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nesse momento para mais uma breve meditação na palavra de Deus, que está escrita no Salmo 101, no versículo 2. Salmo 101, versículo 2, onde está escrito assim: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Uma das grandes crises do mundo atual chama-se divórcio. É a destruição do ambiente familiar. Só que quando o divórcio existe, ele já veio destruindo antes que os papéis sejam assinados. Os relacionamentos começam a sofrer, entra areia no maquinário do relacionamento. Começa a surgir o atrito a um ponto que as pessoas dizem: não aguento mais. E o jeito é me livrar enquanto é tempo. E se separam. Mas também precisamos pensar no que vem depois. Porque a grande maioria das pessoas que se separam tentam formar uma nova família sem considerar aquilo que vai aparecer. Ele separa de uma pessoa aqui sem esquecer que ele separou a família toda. A mulher ficou sem o marido ficou sem a mulher, os filhos ficaram sem os pais. Mas eu dou pensão. Será que aquela pessoa sonhou com a pensão? Ela casou porque ela sonhou com uma pensão? Será que aqueles filhos nasceram para viver de pensão? Será que é isso? Ninguém pensa. Cada um pensou que era melhor viver em paz, separado. Que paz é essa? Nós precisamos saber, principalmente quando se tem filhos, que a criança é uma criação única de Deus. É essa palavra aqui. É para pessoas que reconstroem o lar, tendo filhos. A criança é uma criação única. Criancinhas pequenas, elas aceitam padrastos e madrastas com mais facilidade do que os adolescentes, e nós não devemos pensar que nós vamos chegar na vida de outra pessoa que já tem filhos, trazendo e impondo o nosso modo de pensar, a nossa autoridade sobre eles, e que eles vão seguir os nossos hábitos costumeiros. Não. É totalmente estranho você chamar de pai a quem você sabe que não é o seu pai. É muito estranho você ter que chamar de mãe a alguém que você sabe que não é mãe. Com os maiores, a melhor aproximação ainda é
de ser um amigo. É uma aproximação amigável. Porque todos nós dizemos, não, eu não vou substituir o pai, mas eu vou estar dormindo com a mãe. E enquanto eu estou dormindo com a sua mãe, você não entra no quarto. Mas no tempo em que eu dormia com a sua mãe, você podia entrar. Então já tem uma grande diferença. Não é? Enquanto as crianças são muito pequenas, eles precisam de carinho e de segurança. Nunca se esqueça que você vai formar um sistema familiar novo, diferente que você nunca teve antes. Porque no primeiro casamento, você casou com tudo zerado, 0 quilômetro. Agora você traz a sua bagagem, a outra pessoa traz a sua bagagem, e uma bagagem que na maioria das vezes existem pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas. Isso significa que tem muita dor lá dentro. Está sangrando a quebra do relacionamento familiar anterior. E é isso que você vai trazendo. Cada família tem a sua cultura. Ir juntos a uma igreja é uma cultura. Juntos na devocional diária, brincar juntos, diversão, tudo isso cria um sentimento de intimidade. Isso foi quebrado, agora tem que ter pessoas estranhas. Nós não devemos também, uma das coisas que a gente tem e comete erro, é proibir o acesso dos nossos filhos com a família biológica. Porque na maioria das vezes não queremos que os nossos filhos, uma vez que nós estamos separados, que eles mantenham um íntimo relacionamento com a família da nossa ex ou do nosso ex. Por quê? Porque vão falar mal de mim para o meu filho, vão saber o que é que eu estou fazendo e eu não quero. Aqui tem privacidade. Então, melhor que fique aqui. Mas nós criamos uma ferida porque os nossos filhos, filhos de pais separados, logicamente, eles não são frutos de uma geração espontânea. Eles têm a sua história. Será que não basta ver o seu lar ruir? Eles têm que ficar separados das pessoas que amam? De um e do outro lado tem avós, tem tios, tem amigos, tem primos, tem uma história, tem o prazer de encontrar. Será que também vamos tirar isso deles? Porque é o melhor, é para o nosso bem-estar. E as crianças, como se sentem? E ainda usam palavra de Deus. Encontrei isso na internet sobre como se sente e ainda usam. Ainda usam isso, justificando na palavra de Deus, quando Paulo diz, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Pronto, acabou ali sem ter nada a ver com a situação. As pessoas fazem isso. Criam um sistema familiar novo, sem se importar com a dor que ficou nos filhos de um lado, nos filhos do outro. Não é? Quando a Bíblia diz, Jesus diz claramente, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Já não é um dano suficiente um lar
desfeito. Olha, tem um ditado chinês assim: num ninho pisoteado não fica um ovo inteiro. Não fica. No ninho pisoteado não fica um ovo inteiro. Não fica. Os filhos vão sofrer e vão ter que engolir. O marido vai sofrer, a mãe vai sofrer. Fica o vazio. E quantas vezes, na pressa, no egoísmo, na dor, na carnalidade, procura-se substituir o vazio com uma outra pessoa. Mas a dor continua. Nunca se deve menosprezar o ex-companheiro na presença de seus filhos. Nunca se deve falar mal, criticar ou usar as crianças como leva e traz. Isso acontece muito. Devemos pensar melhor. Devemos lembrar que essas crianças vão sofrer mais do que já estão sofrendo. Procurar o melhor para as crianças é suportar da melhor maneira os momentos de dificuldade para que elas fiquem integradas nesse novo ambiente familiar, nessa família que foi imposta para ela. Um homem estranho dentro de casa, uma mulher estranha dentro de casa, filhos de um casamento de um estranho que eles nunca viram. Você não pode dizer que está tudo bem. Aparentemente bem. Aparentemente bem. As crianças ainda vão ter que se integrar com a família do novo parceiro ou da nova parceira. Criar filhos envolve maturidade. A Bíblia diz que Deus fez o homem. Ele não fez uma criança, ele criou o homem. Depois ele tira a costela do homem e faz dele uma mulher e lhe traz. Aqui não existe relacionamento infantil, não existe. Adão e Eva eram adultos. Adão era um homem, Eva era uma mulher. Aqui não se trata de crianças. Portanto, relacionamento familiar parte do princípio de que são dois adultos que vão começar uma família, não é? Não de duas crianças. Precisa ter maturidade, pelo menos pensar, e agora, como eu vou recomeçar? O que é que eu posso tirar de útil dessa bagunça que eu fiz? Ou, no caso de você se sentir vítima do que fizeram comigo, porque é muito difícil reconhecer que você causou, que você participou da causa do divórcio, que você sempre acha, eu fiz tudo o que era possível. Cada um acha que fez tudo o que era possível. Mas quando nós vamos procurar ouro, nós procuramos ouro no meio do cascalho. Ouro é garimpado, o cascalho é muito e o ouro que vem ali dentro é pouco. Portanto, precisamos nos preocupar com aqueles que vão sofrer o dano do nosso momento. Reconstruir uma nossa família, uma nova família, envolve vidas
que não estão interessadas naquilo. Portanto, pense melhor. Seja um pacificador. Porque é Jesus Cristo que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém.